Fala galera, bem-vindos. O vídeo de hoje é a terceira parte da aula sobre o movimento conservador americano a partir do pós-guerra. A ideia aqui, como eu disse, é fazer um mapeamento das principais correntes da direita americana, até para a gente situar determinadas coisas que acontecem até os dias de hoje. Para quem não viu, então, as duas primeiras partes, corre lá para ver. Não é necessário, mas vale a pena para entender, enfim, o todo. Essa terceira parte ela não é necessariamente conservadora, apesar de, sem dúvida, a gente conseguir colocar dentro da direita. Ela é o que alguns autores chamam de libertários, outros neoliberais. Enfim, os termos são um pouco confusos. O problema com o conceito de neoliberal é que é uma dessas palavras que, de tanto usado, elas quase que perdem o significado, mas alguns autores usam um significado bem preciso. Então, bom, a gente vai falar um pouco dessas correntes, e aí a gente não vai falar só dos Estados Unidos também, a gente vai falar um pouquinho de movimentações que acontecem na Europa. Bom, como a gente está vendo aqui nesse meu diagrama, não tão elaborado assim, né? Mas aqui nesse quadrado vermelho é a Europa, tá? São autores e instituições europeias, e o que está de branco é os Estados Unidos. Então vamos lá. Quase que paralelamente a esse movimento conservador americano, tem também essa linhagem do chamado neoliberalismo, tá? Que é uma corrente similar, se não quase idêntica em ideias, ao que a gente viu na corrente dos libertários, né? Dois autores mais importantes aqui dessa linhagem são os já mencionados, o Mises e o Hayek. A rigor, o neoliberalismo ele surge num evento de 1938, portanto, perto do início da Segunda Guerra Mundial, no chamado Colóquio Walter Lippmann. Esse colóquio ele contou com a presença de muitos intelectuais europeus e americanos para debater os futuros do liberalismo, né? O futuro do liberalismo. E dentre elas figuras muito conhecidas, como, além do Mises e do Hayek, o Michael Polanyi, o francês Raymond Aron, né? São algumas figuras que talvez vocês conheçam. O nome desse colóquio veio do jornalista americano Walter Lippmann, que em 1937, um ano antes desse colóquio, tinha publicado um livro chamado A Boa Sociedade. Esse livro ele queria examinar o totalitarismo e o liberalismo contemporâneo, e ele viu tanto no liberalismo, nesse liberalismo contemporâneo, quanto no coletivismo europeu, ou seja, os dois regimes totalitários, objetivos em comum e que levam aos mesmos resultados, ou seja, um desenvolvimento comum, tanto do liberalismo quanto dessas formas de coletivismo, e, portanto, o próprio liberalismo deveria ser repensado. O Lippmann, dentro desse próprio livro, ele buscou então uma reabilitação do liberalismo, contra a ideia de um livre mercado natural, isso é interessante, né? E contra uma ideia de uma não interferência irrestrita. Em poucas palavras, o Lippmann ele propôs um livre mercado, mas adaptado com condições sociais e econômicas em desenvolvimento. O livro do Lippmann teve muito sucesso e ele obrigou esses intelectuais vinculados ao liberalismo europeu, quer dizer, um liberalismo mais à direita, a pensarem sobre o próprio regime que eles defendiam e a economia capitalista de livre mercado. Mas nesse próprio colóquio e também na Sociedade Monte Pelerin, que foi uma sociedade que o sucedeu, já aconteceram rachas. Então, só que para a gente pontuar, não ficar tão rápido assim, a Sociedade Monte Pelerin ela foi uma espécie de sucessora desse colóquio Walter Lippmann. Ela é uma organização internacional que existe até os dias de hoje, o que a gente chama de think tank, né? Que debate e difunde ideias vinculadas a esse liberalismo de direita. E seus membros, ao longo da história do Monte Pelerin, foram muitos do que estavam presentes nesse colóquio Walter Lippmann. Mas a cisão que mais importa aqui, tanto na Sociedade Monte Pelerin quanto nesse primeiro colóquio Walter Lippmann, é a entre neoliberais e ordoliberais. Muito sucintamente, os ordoliberais eles eram mais intervencionistas, eram sobretudo economistas germânicos, e aqui a gente cita então Alexander Rustov, Walter Eucken e Wilhelm Röpke. Foi o Rustov, inclusive, que cunhou o termo neoliberalismo, mas que curiosamente passou a ser vinculado com a outra vertente,
né, que se apoiava mais robustamente no livre mercado. Os ordoliberais, então, intelectuais germânicos, né, europeus, eles tiveram grande participação no governo do Konrad Adenauer na Alemanha Ocidental no pós-Segunda Guerra. O Konrad Adenauer foi o chanceler alemão depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Já na Alemanha, já numa Alemanha republicana e não mais nazista. Então, esse governo teve no campo da economia, ele teve muitas influências dessa escola chamada Ordo Liberal. E uma coisa interessante aqui é que o Russell Kirk, né, o que a gente já citou aqui, principalmente na primeira parte dessa aula, da ala tradicionalista do conservadorismo americano, ele elogiou as ideias do Wilhelm Röpke num ensaio que está no livro A Política da Prudência. O nome do ensaio é A Economia Humana de Wilhelm Röpke. Isso já mostra um alinhamento, né, que a gente já falou dos tradicionalistas, que eles não eram tão confortáveis com esse extremo livre mercado. Mas, bom, vamos voltar para os Estados Unidos, né, que é o grande tema dessa aula. Portanto, essa cisão, né, opôs ordoliberais e neoliberais. Os neoliberais defendiam com maior veemência o livre mercado e uma não intervenção no Estado. Tá? E o Mises, que era uma das principais figuras desse neoliberalismo, ele foi muito influente nos Estados Unidos. Muito porque já havia um pensamento libertário no solo americano, tá? A gente não chegou a falar disso porque a gente está falando um pouco do pós-Segunda Guerra, mas tem uma figura importante chamada Alfred Nock, que é um desses primeiros libertários americanos, que a gente pode dizer, que tem toda uma ideia fortemente vinculada à ideia de uma liberdade individual. Então, o Mises fez escola nos Estados Unidos, né? Vale lembrar que ele emigrou para os Estados Unidos, ao contrário do Hayek, que emigrou primeiramente para a Inglaterra. Então, em 1980, é fundado o Instituto Mises, no Alabama, por dois autores chamados Murray Rothbard e o Lew Rockwell. E esse desenvolvimento acabou por gerar o que a gente chama de anarcocapitalismo. Isso porque eles são radicais na sua crítica ao Estado e não reconhecem a existência de nenhum coletivo. O único sujeito existente seria a pessoa individual. Então a gente vê cada vez uma maior radicalização nessa oposição do indivíduo ao Estado. Um dos livros chaves para entender o Rothbard é Igualitarismo como uma revolta contra a natureza, que é de 1974. É um livro de ensaios, tá? E o ensaio homônimo, o ensaio de mesmo nome do livro, ele argumenta que os seres humanos são naturalmente desiguais e que, portanto, qualquer tentativa de equalização, especialmente através do Estado, ela vai ter consequências ruins para a sociedade. No geral, assim como os libertários das gerações anteriores, o foco se dá, sobretudo, na questão econômica e o papel do Estado. E é interessante aqui porque, a princípio, essas ideias elas se chocariam com algumas correntes do conservadorismo, né? Especialmente a ala tradicionalista. Mas o Rockwell e o Rothbard, eles buscaram, de alguma forma, se alinhar aos paleocons, no algo que eles chamaram de paleolibertarianismo. Tá? O paleolibertarianismo, ele diz defender o liberalismo clássico, que se opõe a intervenções estatais, mas com preocupações no âmbito cultural e social. E aí, justamente, buscar essa unificação, né? E essas preocupações no âmbito cultural e social são âmbitos que deveriam ser regidos pela religião e pela tradição, mas, claro, nunca pelo Estado. Então, o paleolibertarianismo foi a maneira com que esses libertários eles buscaram unir a agenda com os paleocons. Mesmo assim, a gente deve ressaltar que os atuais pensadores da chamada ordem pós-liberal, que eu citei no final da segunda parte do vídeo, que tem algumas ideias semelhantes aos paleocons, eles não veem com bons olhos essa corrente libertária como um todo. Bom, esse vídeo foi o mais curto, eu dividi em 3 partes curtas propositalmente, porque eu acho que um vídeo inteiro com todas essas coisas ia ficar muito longo e ao mesmo tempo denso, já é um assunto relativamente denso, tá? A gente chega ao fim, então, de um breve resumo dessas correntes da direita americana. Espero que tenha servido para estabelecer algumas noções básicas sobre esses movimentos. E a gente sempre tem que lembrar que a realidade é mais complexa com qualquer tentativa de encaixar autores e ideias numa determinada corrente.
Então, alguns autores aqui citados, como Hayek, o Russell Kirk, o Robert Nisbet, eles têm muita coisa, a obra deles é muito grande, envolve vários temas, muitas vezes para além do conservadorismo, de um pensamento de direita, que valem a pena, em alguma medida, ser lidos, serem estudados. E assim, a história das ideias, ela não é tão certinha, né, como a gente gostaria que fosse. E existem diferentes possíveis interpretações para todos esses autores que eu citei. Além do fato desses próprios autores muitas vezes mudarem de pensamento ao longo da sua vida, como a gente viu com o caso do Norman Podhoretz, que era uma das principais figuras do neoconservadorismo, que vai recentemente mudar para o paleoconservadorismo. Também deixei algumas figuras um pouco de lado, que ao meu ver são ainda mais densas do que essas que eu citei, notoriamente o Eric Fögelin e o Leo Strauss, que são autores alemães que eu estudo bastante, que emigraram para os Estados Unidos. Eles também tiveram uma influência muito grande e decisiva no movimento conservador. As ideias deles têm muito em comum com a ala tradicionalista do movimento, toda uma crítica ao relativismo e uma ideia de perda do transcendente na modernidade. Mas, ao meu ver, a obra deles é muito densa, é muito complexa, e encaixar eles propriamente como conservadores não é uma tarefa tão simples. Bom, todos esses disclaimers dados, espero que tenha dado para entender um pouco um panorama geral da direita americana que reverbera até os dias de hoje. Lembrando sempre que qualquer dúvida, qualquer questão, podem escrever aqui no chat, podem também mandar um e-mail, que eu vou ficar feliz em responder. E de repente, num futuro, a gente faz alguma coisa um pouco mais encorpada sobre algum desses autores.